Olá, pessoal. Começando mais uma live de mulheres negras na extensão da UFSB. Vamos esperar entrar os primeiros convidados, os primeiros ouvintes. E hoje temos a professora Keila Mara Araújo. Esperando ela entrar para convidá-la. Ela entrou. Pronto, vamos convidar. Olá, oi, Kel. Vamos ver. Ei, Olá, que bom ver você, que ver você. bom. Já vi algumas pessoas queridas aqui já que estão entrando. Que bom, boa tarde, Keila. Boa tarde, que bom ver vocês, ver você. Tá tão bonita com esse cabelo curto. Obrigada. Tava tentando dar uma ajeitadinha aqui na hora antes de ligar. Ah, eu também. Faltam 10 minutos, lembrei, nossa, tem que dar uma ajeitada. Daqui pra cima, né? Dar uma arrumada. Não, com certeza. Aqui para baixo é pijama. Ah, tá todo mundo Ai, nesse legal. ritmo. Bom, Ai, que então legal. vamos Minhas lá, irmãs né? entrando. Mais uma live do Mulheres Negras na extensão da UFSB. Vou me apresentar primeiro, depois vou apresentar a nossa convidada, a professora Keila. Eu sou a Alessandra Simões, professora das artes no campus Jorge Amado, da UFSB, e sou coordenadora de Planejamento e Gestão da Extensão na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEX. E hoje a gente tem como convidada desse projeto Mulheres Negras na Extensão da UFSB, criado em função do dia de hoje exatamente, que ela vem exatamente no dia D, que é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha, 25 de julho, né? E aí vou apresentar a Keila, nossa convidada, agradecer por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, fiquei super feliz. Legal. Então vamos lá. Keila Mara Araújo atua na coordenação da LI Linguagens, no campo CJA também, aqui em Itabuna, coordena os projetos de extensão práticas de leitura e escrita acadêmica e o website Linguagens por Perto. É autora do livro de poemas Semblante dos Dias, integra o grupo de estudos e pesquisas em negritude, gênero e mídia, Gêmina, e o grupo de pesquisas avançadas em materialidades, ambiências e tecnologias. Pesquisa os temas ensaísmo, crítica literária, visualidades na poesia e literatura negro-brasileira. Esta é, então, Keila, resumindo, né? Apenas resumindo, que É, temos muitos detalhes para conversar. Keila, a ideia, ai, assim, desse projeto é apresentar as mulheres negras que trabalham com extensão na UFSB, mas conversar sobre vocês, saber do seu percurso, das suas trajetórias. Então, eu queria que você começasse a contar, assim, como é que foi a sua chegada na UFSB, um pouco antes, a sua relação com as linguagens, o que mudou quando você chegou aqui. Acho que pode ser por aí. Bem-vinda. ah, legal. Muito obrigada, Alessandra. Eu agradeço, né, imensamente o convite. Eu acredito muito na extensão, né? Eu tenho pensado muito sobre esse lugar da universidade na sociedade. Vejo aqui que tem vários alunos, né, Ah, da educação básica, agora do curso da Linguagens também na UFSB aqui comentando. E realmente eu acredito, sempre acreditei muito na universidade, e eu prometi para muitos alunos que eles teriam espaço na universidade e que esse seria um passo importante na vida deles e importante também para a transformação do país. Então, eu sigo batalhando por isso também, né, fazendo parte, eu fico muito feliz em fazer parte disso hoje, como uma forma de integrar e somar as outras coisas das quais eu participei, né, e com limitações, sempre aprendendo também, né? Eu me coloco muito nesse espaço de aprendizado, mas também trazendo o que eu
sei fazer, né? E eu afirmo mesmo que eu sei trabalhar com educação, eu sei formar leitores e eu tenho muito orgulho disso, principalmente pelas trocas, né? Pelos resultados. Então, tem alunos aqui hoje que foram meus alunos e alunas na educação básica, e hoje estão no Instituto Federal, na Universidade Federal, e isso é uma coisa que me alegra muito. Eu sonhei junto com eles, então eu acho que a posição da mulher negra, principalmente na educação, é muito levar isso, né, como direito. A gente tem direito a sonhar, a gente tem direito a pensar em dias melhores para nós e para a sociedade, e isso muitas vezes é retirado, né, é roubado de crianças negras, principalmente, crianças pobres, da educação pública, né, que não mais, né, hoje nós temos uma visão diferente, que tem mudado, ainda tem muito a ser feito, mas há umas décadas, né, há uns 15 anos, os alunos não, na escola básica, não ouviam falar da universidade, não sabiam que existia, né, então eu sempre briguei muito contra isso, porque eu acho que o primeiro papel do professor é acreditar nas potencialidades dos alunos e incentivá-los, né? Então, se a gente pode almejar, enxergar em um aluno um destino, um caminho, eu acho que tem que ser o melhor possível. E eles nos dão motivos para isso. Então, eu defendo muito essa visão. Na minha trajetória, eu tive muita sorte, né? Porque minha formação vem de educação formal, mas vem de uma educação de casa também, muito amorosa, com todas as dificuldades que a gente sabe que uma família enfrenta, né? Mas uma família muito ativa, né? Minha mãe sempre me dizia todos os dias para nós: minha filha, estude para ser independente. Minha mãe falava isso todo dia. Até brinco que ela me acordava falando: filha, acorda, estuda para ser independente. Almoça, estude para ser independente, né? Se alimente bem, né? E era muito isso. E eu consegui, e minha mãe também é independente, né? Minha mãe também é um exemplo, passou num concurso público, fechando uma prova. Meu pai também, que sempre prezou muito o estudo, passou por muitas dificuldades, né? Desde as situações inimagináveis para comprar material escolar, a depois de trabalhar o dia inteiro em serraria, derrubando mata, e para a escola à noite. Então, e também é concursado, também aprovado em primeiro lugar. E então, assim, eu venho desse espaço, com muitas dificuldades também. A gente sempre tem que responder aos nãos, né? Que são muitos, desde sempre. Mas eu acho, por ter esses exemplos e ter essa força, eu nunca dei ouvidos mesmo, sabe? Eu já ouvi muita coisa desagradável, mas sem tempo, irmão, vou lá fazer. Então eu sempre pensei, minha postura sempre foi muito essa. Eu não fico me prendendo assim. Então a educação sempre foi muito importante na minha vida. E eu sempre fui muito sonhadora, né? Chegava a ser sem noção de tão sonhadora que eu era. Então eu sempre soube também que eu trabalharia com algo que seria muito mais do que um expediente diário e um salário no fim do mês, assim. Mesmo sabendo que todo trabalho tem sua importância, as pessoas batalham, né? Hoje o trabalho é uma área mais atacada e desconstruída, uma das mais, né? Desconstruídas na sociedade. E então, assim, todo trabalho tem seu valor e sua participação, mas como sonhadora eu queria trabalhar e transformar e ser transformada também. Então, eu sou muito feliz mesmo. E, e é isso. A minha chegada na UFSB foi assim, no período que eu estava exausta. Tinha acabado de defender a tese de doutorado, foi um período difícil, também, né? De bastante luta, trabalhando também sempre. Um período no país, né? Então não é fácil ser pesquisadora e professora ou em nenhuma área, desde
2015, 2016 principalmente, mas eu entrei na UFSB em 2018, então naquele momento foi muito importante para mim ter chegado aqui, nesse espaço, nessa universidade que carrega essa força política com envolvimento, né? Eu acho que com muita sinceridade dos que estão envolvidos. Então, chegar em Itabuna, na região de Itabuna e Ilhéus, em setembro para outubro de 2018, realmente foi algo muito importante para mim, que me fortaleceu muito, foi muito significante nessa época. E eu tive o apoio, né, da minha família sempre, dos meus amigos, das minhas irmãs que estão aqui, que são companheiras de vida de todo dia, minha mãe também, meu pai, meu companheiro. Então, assim, a gente tem esses momentos de solidão mesmo, né? Nós que somos mulheres sabemos disso, assim, que em alguns momentos tem coisa que não adianta falar para ninguém, porque ninguém vai entender, que é a gente com a gente mesmo, mas a gente também encontra caminhos, né? Eu acho que isso é bem bonito. E logo depois a gente encontra um abraço e palavras bacanas, e a gente se encontra, e daqui a pouco a gente se sente sozinho de novo e a gente continua seguindo. É isso. Ó, se deixar, eu vou ficar falando. Ah, tá lindo, depoimento lindo, Keila. Bonita trajetória e fez jus ao que os seus pais ensinaram, né? O que sua mãe e seu pai ensinou também, porque entrou na universidade, né? Fez a Federal do Espírito Santo, né? Sim, Fez assim, mestrado, fez parte, né? doutorado. Sim, eu morava numa cidade interior do Espírito Santo, né, Linhares, sempre estudei em escola Ah, pública e sempre gostei muito de estudar, né? Frequentava bibliotecas, estudava muito e, assim, desde os 10 anos eu sabia que meu caminho seria de estudo, assim, meu caminho para liberdade, para realizar as coisas que eu queria e de participação também na sociedade seria por meio do estudo formal e de tudo que vai se somando, que as nossas bases estão ali, né? Então, eu estudei na escola pública, uma escola muito boa, Marília de Rezende, né? Que eu tenho ali professoras que eu guardo, assim, que eu sou grata até hoje, a diretora, Peinha, que está lá até hoje, então é uma escola maravilhosa, referência na que cidade. legal. E depois eu estudei no colégio estadual, no ensino médio, e no ensino médio eu fiz o ensino médio todo trabalhando, né? Na época não tinha estágio, assim, de meio período, então eu realmente saía de casa às 7 da manhã e só chegava às 11 da noite. E depois na universidade foi a mesma coisa, porque eu fui para a capital, né? Então trabalhava o dia todo também para custear aluguel, alimentação, tudo. E então, assim, meu sonho por muito tempo foi tomar banho antes de ir para a escola e tomar banho antes de ir para a universidade, assim, sabe? De estudar com calma. Isso até hoje eu não consegui fazer, né? E Vai fazendo sempre a milagres, gente né? está estudando e trabalhando e fazendo mil coisas. Então, é uma outra característica, né, de nós mulheres negras. A gente não tem tempo para esperar, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que se pensa de humanidade. Assim, eu convivo com pessoas que são brancas, né, que têm toda uma história de dificuldades, de luta também, mas que realmente hoje reconhecer os privilégios, né, saber que as dificuldades, que a vida não se tornou mais difícil por ser negra, a nossa vida se torna mais difícil por ser negra, e principalmente, né, a gente tem aí uma escala, né, de quanto mais escuro o tom de pele, mais essas violências se impõem para a gente, principalmente uma violência de pertencimento, né, a sociedade brasileira diz o tempo todo, tenta construir uma caixa para nos colocar, né, então nós não temos esse pressuposto de que os espaços vão estar sempre abertos, ou se não for um, será outro. A gente vai pelas frestas, então, assim, nós temos que nos preparar e tentar encontrar uma oportunidade. Então, essa coisa de esperar fazer as coisas de uma forma ideal não existe, né? Então, acho que já adiantando um pouco para não esquecer, essa coisa de pensar nos privilégios, né? Eu acho que isso envolve tanto as pessoas no individual, no seu meio coletivo ali, familiar, de amizade, sua área de atuação,
mas também pensarmos nas estruturas políticas que mantêm esses privilégios e que tentam manter uma exclusão da população negra, da população indígena, né, que está sofrendo tanto, quando a gente vê as populações, os ataques, né, ao território e à vida da população indígena, realmente é uma coisa que tem feito a gente sofrer muito, né? Então, assim, são todas violências, né? O que a gente vê hoje, todas violências em todos os espaços, mas principalmente esses grupos mais vulnerabilizados, né? A população negra, a população indígena, LGBTQ, né? E a gente tem que estar preparado mesmo, né? Para responder e também para lutar, para nos organizarmos mesmo. E eu acho que a extensão é um espaço na universidade que tem esse papel, né? Essa abertura. Acho que todas as áreas ali, né, na tríade, ensino, pesquisa e extensão, dão retorno à sociedade, né? Eu tenho falado muito sobre isso ultimamente, mas a extensão tem isso como compromisso mesmo, como papel específico. Eu estou bem feliz de estar participando, de estar na UFSB hoje. Eu fiquei muito feliz quando eu passei, né, no concurso, pelo perfil da universidade. Então, eu li o plano orientador, lia os programas dos cursos, conheci alguns professores. Então, fui muito bem recebida também. Desde que eu cheguei. Então, quanto a isso, foi um espaço, desde que eu cheguei, de muito trabalho, né, de muita ação, porque é uma universidade nova. Então, todo mundo entra, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para construir. Agora, eu fui bem recebida, assim, por todo mundo. E isso foi bem bacana. Que legal, que legal. E em termos da sua própria visão, da sua área, assim, da sua relação com as linguagens, com a literatura, eu queria saber o que mudou, assim, porque eu estava vendo no seu Lattes, né? Você estudou muito crítica literária, assim, uma área bastante teórica, né? E Sim, vi que você estudou muito o Arnaldo Antunes até, né? Sou super fã dele. Eu queria saber sim. se a sua chegada aqui mudou algo, possa ser que mude algo em você, ou venha mudar, ou já mudou, né? Queria saber o impacto, né, da UFSB na sua trajetória. Sim, minha formação, assim, na área das linguagens, da literatura, bem teórica, né? Bem técnica, mas ao mesmo tempo uma formação de uma visão social e de uma quebra de paradigmas também. A Aham. universidade, ela é ainda um espaço que reverte alguns pensamentos cristalizados que a gente carrega. Então, é um espaço de interação, de diversidade. Então, a minha pesquisa esteve bastante centrada, né, numa visão teórica, ali com autores ainda, né, de uma, digamos hoje, de uma certa hegemonia, né, de um destaque maior, já naturalizado, digamos assim, que faz parte dessa universalidade, mas não tive assim, um contato muito amplo na universidade também com a literatura de autoras e autores negros, né? Isso foi acontecer mais para o fim da graduação, no mestrado, aos poucos. Então, tive professores importantes nesse percurso também, principalmente o professor Jorge, né? Na verdade, assim, único. Eu tive um outro professor negro, algumas. Depois, quando eu saí, que entrou, né, a professora Jurema também, que é uma professora, que é a professora responsável por essa linha de pesquisa na UFES, né, que é uma referência nacional, né, nos estudos de literatura de autoria negra, mas na época eu não tive aula com ela, e o professor Jorge teve essa importância de trazer Estamira, de apresentar Carolina Maria de Jesus, que eu não conhecia ainda, e mas o meu percurso estava muito direcionado, né? É algo que me interessava também. Ao mesmo tempo que eu estudava, lia, eu me interessei muito pela poesia visual, chamou muita atenção. Então, eu trabalhei com Arnaldo Antunes, né, que é um multiartista, então eu sempre admirei muito, tanto na música, e depois perceber como ele colocava
a poesia em movimento, né, junto com a imagem, com a fala, com a performance, com a caligrafia. E aquela forma de ver o mundo urbano e contemporâneo por vias da poesia e transformar as coisas, né? Provocar a obviedade, o que está aos nossos olhos, reconfigurar. Isso chamou muito a minha atenção e rendeu uma pesquisa longa e da qual eu gostei muito de desenvolver. Depois, no doutorado, durante o mestrado ainda, as leituras a partir do Willem Flusser, né? Eu gostei muito da proposta do ensaísmo, que foi motivado justamente em pensar numa democratização do pensamento, assim, do pensamento teórico, uma forma de abordagem do conhecimento oficial, né, digamos assim. A Célia está dizendo que está aguardando, ela não sei o que ela comentou aqui. Se alguém puder falar com ela, eu acho que ela deve estar esperando no meu Instagram, não sei, chegou uma mensagem aqui agora. Mas depois ela acompanha. Chegou no então, seu assim, zap? Chegou no zap. Ela tá Mas depois ela acompanha. E justamente o ensaísmo me levou a pensar e ainda me provoca, eu tenho estudado ainda o ensaísmo, como essa forma de abrir um diálogo maior entre os pares, né, entre especialistas, mas também comunicar à sociedade o conhecimento científico, o teórico, o que está sendo desenvolvido nas universidades, e que também permite uma abertura também para novos escritores, né, novos pesquisadores. Então, foi isso que me motivou na pesquisa do doutorado a pesquisar o ensaísmo, né, o ensaio como esse espaço para uma análise aprofundada, né, criteriosa, com teoria, né, com um aporte teórico, mas com uma visão, com abertura maior para uma visão reflexiva, né, e que também permite uma inter-relação com outras áreas do conhecimento, com a sociedade, com a realidade, sem uma obrigatoriedade de fazer todo um percurso genealógico e de que vise um esgotamento teórico em uma parte que não, muitas vezes, limita uma reflexão, né? Então, o ensaísmo tem uma proposta de rigor, né, nas análises, de aprofundamento, né, mas também da reflexão. Então, o ensaio na literatura é muito forte, né? Hoje a gente já nem tem uma diferença muito entre escrita de ficção e de criação e de crítica, né? Então, pensando ali a crítica literária. E a crítica literária realmente é a área que eu gosto de escrever, assim. Raramente eu leio alguma coisa sobre a qual eu não tenho vontade de escrever, e vejo e tenho vontade de escrever também. Nem sempre tenho tempo para escrever tudo que eu gostaria, mas vontade eu tenho. Legal, legal. Tô até reconhecendo ali, é a Tereza Sanagô entrou aí, né? Ela estava até aqui na minha preparação de entrevista, assim, que a gente ia falar com você mais para frente sobre as autoras que a gente tem aqui na nossa região, mulheres negras, né? Que é bem forte também, queria que você falasse sobre isso um pouco, mas eu queria também que você falasse da extensão, né? Eu tenho um pouco medo da gente, em algum momento, perder a conexão e dar algum problema, então vamos colocando assim, eu queria que você falasse como é que está o seu trabalho na extensão, como é que é esse projeto, como é que são os resultados. São 2 projetos, é isso? Sim, o projeto, né, Práticas de Leitura e Escrita Acadêmica, esteve desde do meu ingresso, né, na proposta de trabalho, justamente pensando uma reflexão que vem com o trabalho com o ensaio, e também pensar a escrita acadêmica e muitas vezes as dificuldades, né, que os alunos têm quando chegam na universidade, muitas vezes esse espaço de conhecer suas potencialidades na escrita, de desenvolvê-las. Então, eu pensei nesse projeto e submeti. E o ano passado nós desenvolvemos, né, os 3 módulos do curso. Eu e a professora Fernanda Lunks, né, que foi minha parceira, muito importante nesse percurso. Então, a gente conseguiu desenvolver e expandir, né, muitas ações. A partir desses 3 módulos, nós realizamos oficinas também, escolas, né, no período do Enem, para desenvolvimento de mapas mentais e de esquemas, né, de algumas orientações para a escrita,
para redação. Também participamos da Semana de Ciência e Tecnologia com o projeto, né, com um trabalho também de monitoria. Então, foi um período bem importante. Nesse ano, nós estamos fazendo alguns ajustes, né, para esse período de pandemia. Inicialmente, nós suspendemos por hora, né, o módulo que estava para iniciar, foi mesmo no período de suspensão. E estamos fazendo alguns ajustes, adaptações, estamos fazendo cursos, né, de capacitação, que a universidade também está oferecendo para esse trabalho remoto, né, nesse momento, enquanto a gente espera por melhorias, né, que essa fase difícil que a gente está passando amenize, que surja uma vacina, que se tenha mais responsabilidade mesmo no trato com essa pandemia que é uma tragédia brasileira, né? Administrada para ser uma tragédia mesmo, infelizmente. Pois é, como é que... E aí, desculpa, eu não, não respondi fala. tudo, depois que eu lembrei. E aí, justamente nesse momento da pandemia, veio a ideia do website, né? Eu tinha pensado em reunir algumas informações e entrar em contato com os alunos, né, para saber como eles estavam, porque a gente ficou muito perdido. Como que os alunos estão, né, nesse momento, e principalmente naquele início, março e abril estava muito forte, né, acho que todo mundo muito aflito. Então, nós pensamos uma forma de ter o contato, né, de manter um contato, um diálogo com os alunos, uma continuidade de trabalho com as linguagens, mas com cuidado também, que não, né, para não prejudicá-los. Então, nós pensamos, e aí conversando, a partir dessa ideia, conversando com as professoras, a Milena falou, eu pensei num blog, numa página, e aí eu fui pesquisar e vi que o site, né, que era simples, né, não simples, né, um trabalho, foi uns 10 dias só para estruturar o site, e pensamos, né, e está no ar o site Linguagens por Perto, aí como uma atividade de extensão, os professores também participam, editam, nós estamos mobilizando os alunos também para participar, então agora com o retorno das aulas em modo remoto, isso já era uma previsão, né, que depois do retorno seria um espaço também para divulgação dos trabalhos dos alunos, uma integração mais ativa dos alunos participando da edição, da atualização desse site e transformando também. Legal. Qual que é o endereço do site, Keila? Olha, depois, linguagens por perto, aí tem colocar linguagens por perto no Google já aparece. Tá. É um site que depois tem uma terminação da plataforma específica. É só colocar linguagens por perto, linguagensporperto.wixsite.com. Do Wix, tá. Beleza. Muito bacana, muito legal, Keila. Eu queria saber agora, bom, você me contou, né, dos dois. E você também acabou se integrando ao grupo de estudos e pesquisas em negritude, gênero e mídia, que é coordenado pela professora Célia, né? Isso, a Célia me convidou para participar, desse grupo, né? Depois de um tempo que eu entrei, então a Célia é uma referência, né? Quando eu cheguei na universidade, que bacana, tem uma professora negra, e depois vi outras professoras negras e todo mundo também, todos os professores, assim, trabalhando muito com algumas frentes muito relevantes mesmo, inovadoras, de integração, então isso me encantou muito e tem sido uma experiência ótima participar do grupo de pesquisa do Gemina, né, é composto, né, coordenado pela Célia, que tem uma experiência vasta na militância e no pensamento negro brasileiro, e composto por alunos também e alunas do mestrado, né, em relações étnico-raciais, que existe que funciona desde 2017, né, na UFSB, e tem um trabalho bastante importante de impacto na região, então eu estou me aproximando, participo sempre dos encontros que são mensais, né, então tem sido uma experiência muito boa para mim. Que bacana, bacana. E, Keila, eu queria saber um pouco, assim, o que você tem acompanhado da literatura negra, feminina, né, das mulheres negras autoras,
você me falou desse lance do ensaio, aí me veio à mente isso também. Eu estava pensando aqui, a gente vê, tirando as autoras mais clássicas, entre aspas, né? Se a gente pegar desde alguém muito clássico, como Maria Firmina dos Reis, aí Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, Ana Maria Gonçalves, parece que começa a surgir, eu não sei, eu não sou uma especialista nisso, né? Minha área é artes, mas parece que as gerações mais novas, medianas e mais jovens, elas estão trabalhando muito com a linguagem da poesia, né? Da crônica. Que você acha que tem alguma razão para isso? Tem a ver com o mercado editorial ou tem a ver com a linguagem em si? O que você acha? Inclusive aqui na nossa região, né? Eu estava falando, poxa, a gente tem cantoras que são compositoras, são poetas, né? Naturalmente, como Eloá, né? E as poetas mesmo, a Teresa Sanagô, que é a nossa estudante, não sei se ela já se formou, estava para se formar no PPGR, a Má Reputação, né, que a Karen Oliveira, que usam, né, elas usam uma linguagem, eu não sei nem como se define, assim, na sua área, que não chega, me parece, às vezes, nem a Má Reputação, por exemplo, né, essa coisa dos slams, então, parece que é tudo tão, né, diferente, né, eu queria, não sei, tem a ver com uma posição política, queria ouvir, assim, de você, o que você acha? Com certeza, assim. Então, a leitura, né, dessas autoras, principalmente de mulheres negras, tem povoado minha vida, né, de leitura nos últimos anos, tem se intensificado, né, cada vez mais. E me interessa muito, e eu vejo com bons olhos essa movimentação, né, essa vitalidade, inclusive. E eu tenho pensado, né, estou até esboçando um projeto para pensar a colagem, né? A colagem como uma representação de identidades, e é uma colagem que também tem muito de poesia, que tem a palavra ali também recortada e combinada, e se pensa poeticamente, e também está no espaço da performance, que aí traz tudo isso. E o ambiente da internet propicia muito, né, essa difusão. E também marcar os encontros coletivos ao vivo, né? Que nesse momento nós estamos impedidos, mas é um movimento que envolve tanto o virtual, e aí para isso tem uma imagem, tem toda uma edição, um preparo, um uso muito bem feito dos recursos tecnológicos, né? Como inovação, cores. Então, a gente tem a galera do afrofuturismo e o slam conversando, cyberpunk. Então, assim, isso tem me interessado, tenho lido bastante sobre isso, não escrevi ainda, mas tenho lido. Inclusive, eu tinha proposto para a festa literária de Itabuna, né, da Costa do Cacau, até conversei, escrevi um projeto junto com a Karen, né, e de uma reputação, então estava tudo pronto já, a gente conversando para essa festa, infelizmente foi adiada, mas o Islã me interessa muito, eu levei, inclusive, para um componente na L Linguagens, né, da graduação L Linguagens, onde eu atuo mais especificamente, e trabalhamos nesse componente, né, no componente de escrita criativa, né, oficina de escrita criativa, e trabalhei com o Islã. Então, ali tem a referência da Roberta Estrela Dalva, que é uma das pessoas que tem das mulheres, né, que tem uma participação ativa muito grande. Em outubro do ano passado eu estive na Flickr, então lá eu conheci muitas autoras também que trabalham com a poesia slam, e aí é poesia, é a palavra, é de uma visão bastante política, né, de reconhecimento de si, de abrir um espaço, de ocupar espaços e de falar sobre tudo abertamente, e de luta também, né, de realmente gritar um espaço que tem que ser respeitado, né. Tenho falado que esse espaço ninguém vai mais ver a mulher negra brasileira silenciando, né? Então, assim, no máximo que a gente faz, o máximo que vai acontecer é a gente esperar o momento oportuno de falar. E geralmente tem sido na hora, né? Tem sido na hora, na lata, igual
a cineasta, né, Mariane Ferreira, agora eu não sei se estou confundindo. Eu não sei se eu estou confundindo, mas a Mariane que respondeu lá aos cineastas do Sul, né, com aquele orgulho de ser sulista, com seus sobrenomes italianos e com as suas identidades pseudo-europeias, estadunidenses, que é o que a gente mais vê hoje no Brasil. Então, a mulher negra não vai se calar mais, e a população negra, a população indígena, apesar de todas as violências, né, tem nos ensinado, né, ensina o Brasil a resistir, e eu acho que esse é um momento de diálogo e de direcionar políticas. Então, eu vejo muito o Islã e vejo alguns movimentos, então, assim, em muitos casos a gente vê, eu acho que tem que ser cada vez mais forte. Eu acho que toda mobilização por uma justiça racial, ela tem que passar também por uma mobilização política. Porque não existe espaço para a luta por igualdade, por conquistas por igualdade, dentro de um sistema de valorização do poder hegemônico, né, do poder estabelecido, do poder do capital, do poder das elites. Então, a luta da população negra por direitos, no meu ponto de vista, passa pela luta também social e trabalhista, né, porque nós estamos na base. Hoje é um exemplo, né, de que todo desmonte que acontece, e esse genocídio em curso, ele afeta diretamente, primeiramente, a população negra, a população periférica, a população indígena, né? Então, quem realmente está mais vulnerável. Então, para além desse entendimento, né, que tem que ter, sim, esse empoderamento pessoal, individual, para nos reconhecermos e nos fazermos reconhecer como cidadãs e cidadãos, mas partir também e ter um posicionamento definido, porque as forças do poder estabelecido tentam cooptar. Então, se ficar nessa coisa do individual, né, então se torna um alvo, né, igual cria-se muitas vezes totens, né, que representam, que automaticamente passam a representar toda a população negra e periférica no Brasil. Só que muitas vezes essa pessoa que se torna um ícone, né, por razões muito justas e louváveis, muitas vezes entram num espaço que o poder estabelecido vai estar acompanhando e tentar distorcer, cooptar, e eu acho que a população tem que estar atenta, né? Então a gente tem que manter a visão nas bases, esse trabalho múltiplo, diverso, agora com uma posição política bastante definida também. Eu acho que isso é muito importante. Agora, o Islã traz essa possibilidade, né? E ativa outras formas, né? Então, o Islã, ele tem esse espaço para um gênero, né, poético, híbrido. Então, tem um espaço para recorte. Então, se traz recorte de outros livros, se traz recorte de música, é uma fala direta, é uma fala provocativa que vai trazer continuidade, respostas. Então, a parcela jovem, né, e jovens aí de todas as idades, que gostam de ver esse movimento ativo e de criação instantânea, que traz justamente todo esse preparo, né? Na verdade, o Islã, ele requer uma escrita anterior, né, que é um pouco diferente das batalhas, mas ele se faz no momento da disputa, que é justamente para engajar e trazer outras pessoas a falar e dar continuidade. Então tá tudo junto, né? Então o Islã realmente me interessa muito, e também essa poética da visualidade, principalmente hoje na internet, que se dá, eu tenho visto por essa colagem que, na verdade, vem para remeter e para trazer, para presentificar na internet, reunir todas essas forças que são múltiplas, né? Então, trazer uma ancestralidade, uma história de quem veio depois, presentificar quem foi silenciado, quem foi apagado, que na história da literatura e da sociedade brasileira, na marcação, no registro da história, tem essa falta que foi imposta com violência racista, né? Então, a colagem e o Islã permitem esse recorte e essa união, né, que traz um encontro entre tempos, aí, de um recorte do passado e presentifica uma simultaneidade com a fala hoje,
e principalmente uma visão de futuro. Então, acho que hoje uma motivação que tem me envolvido bastante é pensar na negritude, né, no nosso poder de criação de pensamento, inseridos na sociedade, né, e com uma conquista, que é uma conquista, cada uma e todas elas, uma conquista individual e também coletiva, social, porque essas conquistas só acontecem e tomam as proporções que tomaram, né, no Brasil, e que ainda são insuficientes, porque existe uma estrutura pública, do poder público, criando políticas públicas que permitam isso, né, com luta. E a existência dessas políticas públicas se deram atendendo a uma reivindicação muito forte dos movimentos negros, né, indígenas, da população trabalhadora, dos trabalhadores, né, massacrados pela pobreza no Brasil e pelo cerceamento de direitos. Então, eu acho que a literatura, o Islã tem um espaço, sim, numa estética muito desenvolvida, né, atual, sofisticada e também potente, né, que reúne tudo isso em cores, em movimento, e fala, e compartilha, e marca encontro. Tomara que a gente esteja em breve nesses encontros presenciais. Então, eu acredito muito na poesia islã, na poesia falada, né, que é uma tradição das populações negras, a poesia falada, e as narrativas também da oralidade, né, então eu acho que isso tem que fortalecer, e eu estou pensando em projetos para participar desse fortalecimento também. Então, a minha leitura hoje, né, a minha experiência de leitura, ela é atravessada por várias autoras negras, né, a Stamira, que é uma figura, que é uma pensadora para mim, que tem uma importância na minha formação, tanto quanto Clarice Lispector, né, e foi apresentado pelo professor Jorge na graduação. Então, eu sou encantada mesmo, sou muito agradecida pelos conhecimentos ali de Stamira. Também Carolina Maria de Jesus, né, que traz ali uma mulher que enfrentava a fome todos os dias, né, a fome de si, dos filhos. Chegava em casa à noite depois de um trabalho duro, sem retorno, sem saber, né, como iria alimentar os filhos, com fome, porque ela escrevia muitas vezes para esquecer um pouco da fome, que não se esquece. Então, é uma escrita atravessada, que isso não pode ser esquecido. Então, essa coisa da fome, os meus alunos antigos sabem como que eu sempre combati mesmo esse pensamento que naturaliza. Não se pode naturalizar a fome, né? Esse assalto de todos os direitos. E a Carolina escrevia e deixou isso historicizado, documentado, e com uma estética da sobrevivência ali, né? Então, ter uma mulher que escreveu tanto que ela escreveu, que bateu nas portas de jornais, teve seus textos publicados antes do livro, né, ser publicado, teve textos publicados em jornais, né, mesmo sem ser vista nesses espaços, né, ela enfrentou tudo. Então, se hoje a mulher negra não é imaginada como parte de uma intelectualidade no Brasil, imagine na década de 60, né, de 1960. E Carolina fez isso, enfrentou e publicou vários livros, vão ser publicados agora pela Companhia das Letras, que tem essa honra, né? É uma editora que vai ter essa honra de reunir a obra da Carolina Maria de Jesus, e realmente ela tem que ser lida por essa população, principalmente nesse momento. Então, uma coisa que pouco se fala, olha, eu vou falar aqui até 5 horas direto, se deixar. Uma coisa que pouco se fala, né, quando eu falo da importância de um posicionamento político, né, por direitos e por respeito, reconhecimento étnico-racial, que está sempre atrelado à política também, pouco se fala, mas a Carolina Maria de Jesus, o apagamento que ela sofreu, né, então uma autora que vendeu 60 mil cópias, e com o quarto de despejo, e depois, quando ela começou a ser uma
intérprete do Brasil, ensaísta, pensando a política e a sociedade brasileira, escrevendo, criando narrativas, peças de teatro, ela foi apagada, né? Ela foi silenciada, e esse silenciamento muito se deu à ditadura militar, né? Ao regime autoritário desde 64, e pouco se fala sobre isso. Então, a luta étnico-racial envolve também a luta política, né? E tem que estar muito bem, a posição tem que estar muito bem definida, né? Porque o espaço para a luta de igualdade não existe em todas as frentes políticas. Então, nós temos que saber aquelas frentes que permitem essa luta por igualdade e assumirmos essa posição mesmo. Muito bom, muito bom. Um belo panorama aí você deu pra gente, Keila. Agora, eu queria saber de você, escritora, né? Você escreveu um livro de poemas, Semblante dos Dias. Como que é, assim, Keila, escritora? Então, pois é, não escrevo desde pequena, assim, poemas. Sempre gostei de escrever. Na verdade, a escolha da profissão foi muito pensando nisso, né? No início, assim, 10 anos, eu queria ser jornalista para escrever. Então, eu sempre gostei muito de escrever. E aí, eu tinha que... O curso de jornalismo era impossível para mim, porque ele era diurno e eu precisava trabalhar o dia todo, que era em outra cidade, era na capital. Então, eu fui pensar em um curso noturno que eu pudesse fazer. E aí eu pentelhava, eu pegava o encarte da universidade e ligava para os colegiados. Imagina, uma menina de 17, 18 anos, lá do interior, ligando, pentelhando os colegiados, as secretarias, perguntando, me explica, mas assim, o que eu vou poder fazer? E eu gosto de escrever, eu vou poder? E como vai ser? Eu queria... Contava toda a história. E aí uma pessoa muito paciente me atendeu e falou assim, olha, e eu pensei, né, na época eu estava pensando em vários cursos e letras também. E aí uma pessoa falou para mim, olha, quantas empresas de comunicação de jornal tem no seu estado? Aí eu pensei, 3. Na minha cidade não tinha nenhuma, só a rádio, na época. E aí, e quantas escolas? E meu pai já sempre falava, assim, que achava que ser professora seria uma boa opção para mim. E aí ele acabou acertando, que eu entrei no curso, me apaixonei e vi que, infelizmente, jornalistas sofrem uma pressão muito grande, então eu não poderia escrever o que eu queria escrever, assim, no jornalismo, pelo menos institucional, né? Hoje a gente tem jornalismo independente, ainda bem, né? E tem que ser fortalecido. Mas aí eu fui parar no curso de letras e realmente me apaixonei, assim, não me vejo, e logo eu me identifiquei, e não me vejo, nunca me vi sendo outra coisa que não professora. E lendo muito, então eu descobri que esse contato com a literatura que ia, enfim, realizar o meu desejo de escrever, que eu podia escrever. Então eu comecei a escrever aos poucos. Na verdade, tanto ler, eu nunca me imaginei escrevendo poema, né? Me imaginei escrevendo, né, reflexões, ensaios. Mas de tanto ler e trabalhar com poesia, parece que uma hora, né, a gente vai lendo, e uma hora a gente começa a pensar, e eu comecei a pensar mesmo em versos e registrar, e depois editar, trabalhar e pensar na forma, né? Porque a poesia é justamente dizer algo de uma forma única, peculiar, transformadora, que vai provocar um espanto, que vai reverter a ordem normal das palavras e das coisas no mundo. Então, eu acho que eu acho que eu sempre vi um pouco a vida poeticamente, eu passei a ver a escrita e a possibilidade de escrever poeticamente também. Eu tenho escrito poemas todos os dias e tenho muita coisa escrita. Está faltando tempo para parar, editar e transformar tudo isso realmente em formato de livro, então não tem previsão para nova publicação, mas eu estou escrevendo bastante, tem muita coisa, muitos textos escritos. E eu sou apaixonada por poesia. Então, eu leio os livros, leio também na internet, tem muitas páginas do Instagram, principalmente. Hoje, pela manhã, eu estava organizando vários prints, né, que eu capturo a tela, e aí depois eu fui guardando e montei um PDF com essas referências, com muitos poemas e livros. Então, minhas referências hoje vêm de leituras, quando a gente lê, muitas vezes vem ideias, né, para outros livros, tem referência. Vem de estudos teóricos, teses, artigos científicos que eu leio, mas vem muito da internet também. Então,
encontrado referências, principalmente contemporâneas, que estão sendo escritas agora na internet. Então, é dentro desse diálogo. Ai, que legal. E tem algum, assim, que você poderia nos presentear com uma... Sim, deixa eu abrir aqui. Fica na minha tela, tá, gente? Então, aqui já fica... O livro tem nome, já tem nome, não vou adiantar o nome, mas já tem aqui uns 90 poemas, e deixa eu só escolher um aqui. Tenho muitos, mas eu Legal. vou... Nossa, prolífica. Eu não tinha preparado ainda, não estava preparada para essa pergunta. Eu fiz roteiro, tá? Porque vou contar um segredo. Vai participar de uma entrevista, seja lá o que for, fale o que você quer falar. Olha só, olha o atrevimento, né, Alessandra? Mas aí você vai pelo menos adaptando, né? O que você pensava em falar. Ó, tem gente rindo aí. E, gente, eu sou assim, dando aula também, né? Os meus alunos sabem. Tem uma aqui da... Deixa eu ver. Gente, o problema é que são muitas, né? Difícil tem um escolher. curto aqui que eu acho. Eu podia ter separado. Não acho. Peraí. Olha, essa previsão eu não fiz, né? Deixa eu ver aqui. Vou ler um que eu já tinha publicado no Instagram, depois se eu achar o que eu queria, eu trago aqui. O poema pensou que sabia falar de morte. Pairava distante, avistava as manhãs, desceu no ponto da praça, parou na calçada, fitou de longe o jornal, socorreu a volta para casa. Ainda esperava fios de gente e gotejava palavras longas, que ainda não valem nada nesta hora. O mundo insone, num giro profundo, transmutou tudo para sussurrar vozes da falta. Né? E a performance aqui foi de surpresa, né? Então, esse aqui que eu queria, que é curtinho, tá, gente? Não tem nome ainda, não tem títulos, poemas, tem que criar ainda. Todos os recursos digeridos para fazer o tempo dar mais do que tem ou menos do que querem todas as coisas. Esse aqui é bem curtinho, mas Legal. Não sei, talvez ainda tenha coisas para desenvolver, mas é isso. Tem vários aqui, eu estou trabalhando nele, fica aberto na minha tela do computador e quando vem uma ideia, todo dia eu paro, na verdade, um pouco para editar, para ler novamente e tudo. Sandro, pró-reitor, né, da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, deixou um comentário aqui também, né? Quero também registrar e agradecer a importante contribuição da professora Keila às atividades em defesa das ações afirmativas na UFSB. Muito bom, sim, Keila. Né? Eu trabalho no comitê, né, em defesa das ações afirmativas. E tem sido uma experiência muito importante, né, desafiadora, mas muito importante também. Muito obrigada. Eu agradeço também o apoio do Sandro sempre. Legal. Bom, e assim, tá terminando o nosso tempo. Você quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei, que realmente eu já tinha que ter feito essa pergunta há um tempo atrás, mas, né? Alguma coisa que eu não perguntei que você acha importante falar? Eu acho, assim, pensar na universidade, né? Porque muitas vezes a gente ouve falar assim, foi feito um picho, né? Que eu até gosto bastante da postura do picho, em muitas situações, que falava assim, né? O seu trabalho, a sua pesquisa na universidade chega na perifa, né? E eu acho que a extensão é para a gente pensar sobre isso e já deu muitas respostas. Então, uma coisa que eu tenho discutido hoje é que eu geralmente não aceito mais falar a universidade não chega na sociedade. A universidade chega na sociedade, chega por meio de todo professor que vai para a escola pública, pesquisas em todas as áreas, que vem pensando na população também. A gente sabe que falta uma participação, uma integração maior, né, uma inclusão da população mais vulnerabilizada na universidade, mas graças às ações, né, às políticas públicas, a partir de 2002, né, até 2016, isso tem acontecido e tem mudado, e nós estamos aqui
muitas vezes para defender essa posição. Então, eu não aceito mais essa visão de que a universidade está distante da sociedade, né? Nós temos hoje, você é coordenadora da ProEx, e nós estamos trabalhando agora na acreditação da extensão, que vai reservar 10% da carga horária de todos os cursos para a extensão. É uma direção que vai realmente trazer novos paradigmas, e muito disso já é feito. A lista de projetos de extensão é extensa, então cada vez mais tem integrado professores nessa ação, e os alunos também. Tem muito a ser feito, que tem muito a ser feito, que tem que ser intensificado e ampliado. Eu aceito, mas a universidade está próxima, assim, da sociedade, cada vez mais. A gente tem tentado, né, diálogos e espaços. É lógico que a gente tem também meios institucionais, nem tudo que se pensa em fazer se consegue fazer de imediato, mas a universidade está preocupada, sim, com a sociedade, dá retorno, sim. Pelo contrário, tem outras áreas, né, públicas, e principalmente o setor privado, que muitas vezes direciona um ganho que é desenvolvido aqui para o externo, para o individual, apenas para o meio coletivo. O serviço público e a universidade pública, ela está sempre pensando na sociedade, né? É lógico que a gente tem que ampliar isso cada vez mais, mas a extensão, principalmente por meio da extensão, a universidade tem estado cada vez mais próxima, integrando, trazendo as contribuições, né, dos mestres dos saberes, como a gente tem na universidade, e para além disso, dos próprios alunos que vêm com uma carga bastante importante, significativa, em diálogo com os professores que são profissionais, pesquisadores, especialistas na área, e que têm muito a ensinar também, né? Eu acho que essa visão do professor, ela tem que ser respeitada, em diálogo com os alunos e com a sociedade que contribui muito, e essa abertura é feita, né? Então, hoje a gente tem... o Felipe colocou um poema aqui do livro. Legal. Então, hoje a gente tem tudo isso, essa discussão hoje vem para ampliar, né? Eu acho que a ampliação, ela tem que acontecer, está sendo feita com luta, né? Bastante luta, mas está acontecendo, e é isso. Em relação às mulheres negras, né, a população negra, indígena, a população vulnerabilizada, nós temos que ter mesmo uma posição política, porque, como diz o professor Cazé, né, que é um professor indígena aqui da UESC, ele disse uma vez, eu não esqueci, o índio, né, o indígena, ele pode ser reconhecido, né, pode ter sua humanidade reconhecida, ele só não pode ter terra. Então, o meio, né, o mercado financeiro, ele vê muito isso. Então, graças a uma luta e ao sofrimento de muitas pessoas, hoje é praticamente impossível negar a nossa humanidade. Nós estamos presentes, estamos afirmando essa humanidade a todo momento. Isso está ecoando, ninguém pode negar mais, não permitiremos que isso seja negado. Agora, os espaços, políticas públicas que garantam a nossa participação, isso vai sendo subtraído todos os dias. Então, nós temos que estar sempre cientes da luta, que essa luta é por existência, identidade, e também é uma luta política que tem lado, né? Tem que ter lado, porque não são todos os espaços que permitem a nossa participação e o respeito às nossas vidas. É isso, maravilha, gente. Muito obrigada. Keila. Obrigadíssima também. Nossa, eu que agradeço. Hoje... Maravilhoso. Você nos despejou uma série de palavras maravilhosas, profundas, Imagina. Críticas, políticas e, ao mesmo tempo, muito esperançosas, muito afetivas, afetuosas. Muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho na coordenação da extensão. Realmente é um prazer participar. Eu fiquei muito feliz com o convite. Hoje é aniversário do meu sobrinho, João, 1 aninho. Então, assim, o que eu vou fazer nesse dia que eu queria tanto estar lá? E, assim, hoje você trouxe essa forma que eu estou, tá? Estão todos lá no aniversário, assistindo a essa transmissão. Então, que legal! Estou junto, né? Estamos juntos em vários espaços, e é uma forma de nós aproveitarmos também o que é possível, né, para hoje. Então, estou feliz, né, muito contente. E em breve a gente vai estar junto e compartilhando abraços, conhecimentos e criando muita poesia, literatura, para a gente realmente
trazer, né, essa riqueza da população brasileira, né, de uma identidade. Não se pode pensar em identidade brasileira sem pensar a população negra. Eu acho que esse Ó, foi temos um 15 erro ali segundos, do hein, século Keila? XIX. Agora o Instagram Gente, ó, avisou. muito obrigada, Maravilha. Alexandra. Então, Valeu, estamos tudo de bom. formando Estamos aí, estamos a juntas em identidade breve. nacional.